Hoje você vai compreender sobre os reptilianos. E aí eu vou dizer para você, para a gente poder começar esse vídeo hoje, uma frase do diretor do FBI, para você entender como as pessoas elas negam a verdade na cara delas. O Criador dos céus e da terra, que veio em forma humana e quando confrontado pelos fariseus e escribas, ele mesmo disse: raça de víboras, vós tem como pai o diabo, porque o dragão, a antiga serpente, é reptiliano, e víbora porque são reptilianos, tá? Então eles estão infiltrados em todas as camadas da humanidade, se passando por nós e muitas vezes instruindo os seres humanos ao fracasso, à condenação eterna, ao afastamento definitivo do Criador. Por isso muito Criador dizia, não entram no céu e não deixam o próximo entrar, porque eles não têm, o lugar deles não se acha mais no céu, não se acha mais na presença do Criador. E por isso, pelo ódio compulsivo com os seres humanos, eles batalham para transformar os seres humanos basicamente aí, tá, em seres condenáveis, né? Eles não afastam Deus da equação, mas enfraquecem os seres humanos. Eles criam pessoas mornas. Porque o Criador mesmo disse, né? Por não ser quente nem frio, por ser morno, estou a ponto de vomitá-lo pela minha boca. Então, basicamente, o plano deles é enfraquecer a humanidade, fazer com que Jesus Cristo vire uma sugestão, vire um menino mimado e que ninguém entenda de fato a razão de ser cristão, né? E aí, olha só o que o diretor do FBI fala. O indivíduo é tão deficiente mentalmente, os zumbis, por ficar cara a cara com uma conspiração tão monstruosa. Olha o que é dito, tá? Que nem acredita que ela exista. O cara que é diretor do FBI falando. A mente humana simplesmente não se deu conta do mal que foi introduzido no nosso meio. Lembra, o Criador mesmo diz sobre o joio e o trigo. Existem seres aqui que estão na Terra que não são humanos e passam por seres humanos. O joio e o trigo. Quando vier a colheita, vai pegar o trigo, vai resguardar e o joio vai atear fogo. Ela rejeita até mesmo a suposição de que algumas criaturas humanas possam adotar uma filosofia que deve, em última instância, destruir tudo que é bom, verdadeiro e decente. É só você ver seres humanos que fazem tudo para o caos, não são seres humanos. Essa é a mensagem subliminar que o diretor do FBI está falando. Seres humanos que sempre estão fazendo leis para ferrar o ser humano, para destruir o ser humano, não são seres humanos. Ele falou, né, é o John Edgar Hoover, em 1956. E ele falou, meu, é uma conspiração monstruosa. É algo assim inacreditável. As pessoas não fazem ideia sobre sobre essa conspiração, tá? E aí, uma coisa interessante aqui é o seguinte, tá? Vou tentar explicar aqui para não ficar tão difícil de você entender. Olha só, ah, eles estão ligados em um padrão de grande geometria em todo o mundo e podem desencadear desastres de grande escala, como ondas gigantes, furacões e terremotos. O que esse cara aqui, que eu já estou trazendo aqui a terceira parte e última parte sobre esse assunto, é que é o seguinte: esqueci o nome dele, tá? Eu vou pegar aqui o nome correto, né? O Michael Prince, ele fala o seguinte: que essas armas de HARP, de controle climático, elas estão profundamente relacionadas aos extraterrestres. Quem manda nessa tecnologia são os extraterrestres. Os seres humanos só executam as tarefas. Ele fala, pode causar ondas gigantes, furacões, terremotos. Qualquer um que tenha investigado esse assunto deve estar familiarizado com o sistema de escala de guerra climática chamado HARP, com base no Alasca, né? Isso faz parte de um supercomputador. Em última análise, a humanidade está sendo mantida refém por esse sistema, né? Então é um mecanismo de defesa que eles têm para fazer com que a humanidade fique de joelhos. E aí disse eles aí que até os chemtrails que passam por cima da gente, que jogam esses pozinhos aí misteriosos, fazem parte, né, dessa aliança de extraterrestres, cara. As pessoas costumam perguntar por que os pleidianos
não vêm e resgatam a nós. Porque existem extraterrestres bons e extraterrestres ruins. Lembra? Anjo não é terráqueo. Anjo não nasceu na Terra, tá? Amplia a sua mente. Para de pensar em bebê alado com flechinha de coração. Para de pensar que no céu é um monte de nuvem com uma porta dourada de ouro e São Jorge com uma folha na mão vendo quem entra e quem sai. Por favor, pare de pensar pequeno, tá? Pare de pensar o ridículo, né? Meu irmão, se for pra morar numa nuvem onde tem um portão de ouro, que se exploda essa merda. Porque não é isso que o Criador nos criou. Quando Jesus Cristo mesmo disse, e a tradução correta é essa, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, muitas dimensões, muitas existências, é por conta disso. Ainda que você seja imortal, ainda que você seja eterno, você nunca vai conseguir visitar tudo aquilo que Deus criou, porque está sempre em constante criação. Você não conseguiria somente um ser, somente uma criação eterna, uma construção eterna, para uma criação eterna não se esqueci o termo correto, não se enjoar, né? Porque imagina você vai passar 1 milhão de anos no planeta Terra com 7 camadas no céu. Você não, é só isso, que não tem mais nada além disso. Pelo amor de Deus, é pensar pequeno, né? Não é assim, existem outros planetas, existem outras dimensões, né? É óbvio, muita coisa existe que não nos é mostrado, tá? E aí, basicamente, o que ele fala é o seguinte: existem extraterrestres que estão a favor da raça humana, né? E esses extraterrestres que estão a favor da raça humana é basicamente aqueles que estão a par da Bíblia. E aí o cara fala deixando bem claro. Porque quando se fala tábuas do destino, está falando aqui também de Moisés. Está falando aqui de Moisés. E Moisés, ele recebeu um extraterrestre. Quando ele subiu no Monte Sinai, ele viu o quê? Vamos lá, vamos refrescar sua mente. Moisés viu um objeto claro no céu, soltando fumaça e fogo, né? E daquilo ali se emergiu o Criador. O Criador precisa de uma nave? Eu acho que não. Deus não precisa de uma nave para se comunicar com os seres humanos. Se Deus precisar de uma nave para se comunicar com os seres humanos, esse Deus é uma farsa. Por isso, em Atos 7, o Estevão, que foi martirizado pelos judeus, ele mesmo disse: Moisés nunca viu a face de Deus. Moisés conversou com um anjo. E anjo é extraterrestre. Coloca na sua cabeça. Tem do bem e do mal. Você não tem que fazer contato com o extraterrestre. É óbvio. É mais do que óbvio. Você não tem que fazer contato com o extraterrestre. O Criador não pediu para você adorar anjos. Assim ao Criador. Então você faz contato com Deus. Forma a sua aliança com Jesus. E o Criador vai se encarregar de proteger e averiguar a sua vida. Mas não é para você pedir a anjo, a Santo Antônio, a Miguel Arcanjo. Para com essa história. Para com essa história. E aí ele fala, que esses pleidianos, é o nome que ele deu, tá? É responsável por causa das tábuas do destino. E também eles foram responsáveis por fazer com que os judeus sobrevivessem lá na questão da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Olha que coisa interessante, né? Teve uma classe de draconianos que foi fazer acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos recusou, né? Por que os Estados Unidos recusou? Foi aquela coisa que eu falei aqui sobre a Operação High Jump, sobre Paperclip. O que aconteceu? Os Estados Unidos estavam se armando nuclearmente. E aí os extraterrestres fizeram o primeiro contato com os Estados Unidos para desarmar os americanos. Os caras falaram assim, não. Aí foram no Hitler para desarmar os alemães, eles falaram também não. E aí eles formaram uma aliança, independente disso, com Hitler, em troca que não se mexesse, não fizesse nenhum mal aos judeus. Né? Muitas pessoas dizem que... eu não vou entrar nessa pauta, eu não vou discutir isso aqui, não vou. Mas muitas pessoas dizem que o Olo, Parará, Pururu, Caos, foi uma farsa, mas não é que foi uma farsa. Um dos entendimentos é o seguinte, não estou dizendo, eu não sou dono da verdade, tá? É o seguinte, tá? Que esses anjos que acompanharam Moisés, que qualquer ser que não nasceu na terra é extraterrestre, fora terra, terrestre, nascido fora da terra. Um anjo não nasceu na terra, por favor, fora da terra, extraterrestre. É o termo comum, tá? Ainda que eu falasse anjos, ainda continuaria sendo extraterrestre, tá?
O que está dizendo é o seguinte, esses anjos fizeram um acordo com Hitler para não tocar no povo judeu, cara. Esse foi o acordo. Eu não sei quando que isso aconteceu. E aí fizeram um acordo para não tocar, para não mexer nesse povo. E aí, para que esse povo sobrevivesse, cara, a grande perseguição, tá? Não estou dizendo que eles são os eleitos, são os poderosos do mundo. Não é isso, tá? Muito pelo contrário, a salvação também vem aos gentios. Mas eles fizeram contato. E aí, dali se originou o projeto Vril, né? Que é o projeto que a gente falou sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu vou achar ele fácil aqui. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, os pleidianos firmaram um tratado com Hitler e os nazistas que, em troca da tecnologia, eles não poderiam atacar o povo judeu. Em hipótese nenhuma. Eles não poderiam encostar no povo judeu. Por quê? Porque é os mesmos anjos que guiaram o povo de Moisés, tá? Coloca isso na sua cabeça, né? E aí eles fizeram um tratado, né, com Hitler. É um tratado que durou pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Quando houve o rompimento da guerra, eles já desfizeram o tratado somente para proteger o povo de Deus, tá? E aí eles falam, ó, eles desenvolveram naves avançadas, apesar que a tecnologia pleidiana eles não conseguiram decifrar as dobras do espaço, teletransporte, tudo aquilo que eles já utilizavam, mas eles receberam grande poderio bélico, tá? As naves nazistas eram conhecidas como Raunebo e Vril, né, com o projeto Vril que eu tanto estudei aí, já trouxe uns 10 vídeos para vocês. Eles não conseguiram copiar completamente o sistema de propulsão antigravidade pleidiano, mas encontraram maneiras de contornar isso, tá? E aí foi nessa época que em 1941, já para o final da guerra, eles romperam o contrato com a aliança com Hitler, né, e os nazistas. E aí entrou os Greys que abordaram e passaram todo aquele projeto que a gente conhece muito bem, inclusive a raça ariana, ela veio dos pleidianos, tá? Não estou dizendo que seja isso, estou dizendo para você que o Sr. Prince aqui, se eu pegar o termo correto dele, o Michael Prince, ele fala o seguinte, tá? O que ele está afirmando aqui, ó? Que é importante a gente falar. O Michael Prince está falando o seguinte, que existem anjos que estiveram a par de Moisés, a par dos profetas. Esses anjos não nasceram na Terra, logo são extraterrestres. E esses anjos eles se incumbiram de preservar o povo de Deus, ainda que o povo de Deus o rejeitasse. Como dizia no Atos 7, Martim de Estevão. Porque o povo de Deus justamente é o povo que não segue a Deus, cara. Incrivelmente é assim, né? E aí, basicamente, eles foram preservados, né? Dizem, né, que foram preservados. E aí, basicamente, por conta dessa aliança que foi feita, esse povo não foi extinto, tá? Por causa dessa aliança. Eu não vou entrar nessa pauta. Eu só estou lendo. Estou lendo o relato do Michael Prince aqui. Se é verdade ou não, eu não sei, tá? Não estive lá para saber, não faço ideia, para mim nem importante é sobre esse assunto. Mas fato é, anjos são extraterrestres. Todos os anjos, sem exceção, são extraterrestres. A menos que algum anjo nasça na Terra, né? A menos que algum anjo nasça na Terra. Então fica aí a ideia para vocês, tá? Sobre esses acontecimentos aí. E aí, basicamente, evidentemente, né, a aliança que o Hitler fez foi uma aliança depois que ele saiu dos pleidianos. É o nome que o cara dá para os anjos, tá? Foi com os Greys. E aí é só ladeira abaixo, cara. Aí é só ladeira abaixo. Não tem nada que presta. Então, olha que coisa interessante, né? Olha só a granada que esse cara jogou, a grande White Pill, né? Que esse cara jogou para todos nós. Ele fala que vai ter uma guerra com extraterrestres. Ele fala, olha para você ver que loucura. Ele fala a classe de extraterrestres que esteve presente na Bíblia e que esteve na preservação da humanidade. Ele fala sobre a classe de extraterrestres que esteve com Moisés e que protegeu o povo judeu, né, para que não viesse a ser extinto. Ele fala sobre as classes boas e ruins na Terra. Ele fala sobre o grande ataque, fala sobre as armas que estão sendo usadas. Muita coisa eu tive que passar pano aqui para não falar, porque eu não posso falar, a plataforma não permite. Mas assim, olha que coisa sensacional. O cara soltou uma granada, meu irmão. Se é verdade ou não, eu não vou entrar nesse mérito. Eu sou apenas um apresentador. Né? Esse canal aqui, o foco desse canal é a gente apresentar mistérios e curiosidades
coisas, né, malucas, coisas que você não vai ver na televisão, você não vai ver em lugar nenhum, cara. Então esse canal aqui é o canal do doido mesmo. A gente fala aqui de teorias, desde pé grande fada a tudo que você pode imaginar aí, tá? E eu fortemente creio muito nisso, tá? Eu sou um cara admirador desse tipo de trabalho e eu falo pra vocês, eu creio muito que pelo menos o que esse cara falou, boa parte tem correlação com a Bíblia, tá? Eu penso da seguinte maneira, né? Os anjos caídos, se eles repassaram tecnologia, de algum lugar eles aprenderam. A gente tem que abrir o nosso leque, o nosso conhecimento, tá bom? Espero que você tenha entendido. Quem quiser conhecer meu trabalho, desatar as amarras do sistema, tá? Tem links aqui embaixo na descrição. Fique na paz.